Poucas são as ordens religiosas que, para usar um termo moderno, modinha, são disruptivas na sua fundação, na sua raiz, que de algum modo rompem a história ao ponto de que nenhuma ordem antes delas sequer chegou perto do seu carisma, da sua espiritualidade, dos seus votos. Uma ordem fundada no século XIII trouxe no seu quarto voto uma promessa nunca antes vista, ainda que já presente na vida da igreja individualmente, dos grandes santos, inclusive de um santo de ontem. Um voto de que o religioso aceitaria ser colocado numa masmorra, talvez para o resto da vida, ficaria preso como refém, esperando um resgate, e se o resgate não chegasse, permanecia lá. Esse foi o quarto voto da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, os mercedários, já falamos de muitos deles aqui, fundada por São Pedro Nolasco no século XIII em Barcelona. São Pedro Nolasco, que é um dos grandes santos do martirológio hoje, e é dele que a gente vai falar. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda aqui do Hub Católico, e esse é o todo santo dia do dia 6 de maio, dia que, entre tantos grandes santos, tem São Pedro Nolasco, com sua festa, e é o santo do qual nós falaremos hoje. Se tu já conhece aqui o todo santo dia, tu sabe que, terminando a história de São Pedro Nolasco, a gente vai falar de todos os outros santos. Já deixo claro que ele não é um destaque do martirológio em si. Hoje não temos nenhuma festa, nenhuma uma celebração que sai da ordem cronológica e vai para o topo do martirológio. Eu tomei a liberdade de colocar ele aqui como destaque para a gente falar sobre ele, mas ali no martirológio ele está inserido na ordem cronológica normal. A gente vai ver isso na segunda parte do vídeo. Para a gente conseguir entender São Pedro Nolasco e a sua fundação, sua grande obra, a gente precisa primeiro entender um pouco da economia ali de captura na Península Ibérica do século XIII. Desde o ano 711, nessa região aqui, eh eh, os católicos viviam um drama da ocupação muçulmana. Lembrem que os muçulmanos eles vão sair aqui de Meca e Medina, vão primeiro tomar as regiões próximas, o Egito, o Oriente Médio, a Pérsia. Num segundo movimento, então, eles conseguem avançar um pouco mais, conseguem tomar toda a África e invadem a Península Ibérica, tá? Especificamente ali a região de Barcelona, eh, de onde é São Pedro Nolasco, vivia também essa ocupação muçulmana. eh, e no século XIII vivia já um momento de reconquista, então um momento de esperança, mas também um momento de novo conflito, porque se nós vivemos um momento de tensão, de guerra muito intensa no século VIII, quando a região foi dominada, a reconquista é mais esse momento de ruptura, novamente esse momento de ruptura. E aí o resultado disso é que milhares de católicos eram capturados e levados como escravos para o norte da África, para o reino de Granada. Imaginem que se essa parte aqui começava a ser retomada, aqui e aqui acabavam sendo, eh, esses postos de troca de escravos, esses postos de prisioneiros políticos, prisioneiros de guerra. Lá, eles enfrentavam, esses prisioneiros, o que os historiadores, especialmente católicos, costumam chamar de apostasia por exaustão. Pressionados pela tortura, pela fome, pelo desespero de nunca mais ver as famílias, de não ter de fato esperança para voltar, pelo desespero no sentido mais literal da palavra, de falta de esperança, de não ter mais nenhuma, não ver possibilidade de ser solto. Eh, Muitos deles acabavam renunciando à fé católica, apostatando para obter a liberdade. E São Pedro Nolasco vai ser tocado muito por essa realidade, não apenas pela perda da liberdade física. Nós temos tantos santos. Ontem mesmo vimos Santo Hilário de Arles, que vendia os bens da sua diocese para pagar a
a recuperação de cativos, mas aqui nós temos São Pedro Nolasco, vocês vão ver, se preocupado com a questão espiritual, com a apostasia. São Pedro Nolasco nasceu ali por volta de 1189, finalzinho do século XII. Eh, Há quem diga, inclusive, alguns registros que indicam que teria sido na França, mas o mais tradicional é que a gente entenda que ele tenha nascido em Barcelona mesmo. E ainda jovem, ele começa a usar o seu patrimônio de família para realizar resgates individuais, pontuais. Durante 15 anos, ele vai agir assim sozinho, um indivíduo leigo que entende que a sua missão é salvar católicos, tá. Vai financiar com o próprio dinheiro missões perigosas no território dos mouros, mas em 1218 ele entende que a escala do problema, que a crise de prisioneiros de guerra exigia um movimento muito maior, que por mais que ele se dedicasse, colocar apenas na sua própria individualidade, no seu próprio trabalho, todas as fichas e todas as forças, não era suficiente, não era o que Deus queria. Na noite ali de 1º para 2 de agosto de 1218, ele recebeu uma visão de Nossa Senhora, pedindo a fundação de uma ordem dedicada à misericórdia. São Pedro Nolasco procurou o grande canonista e santo São Raimundo de Penhaforte, já falamos dele aqui, aqui e na página da patrona no Instagram também, e juntos eles convenceram o rei de Aragão, Jaime I, e o bispo de Barcelona a oficializarem a Ordem Real e Militar de Nossa Senhora das Mercês. Diferente das outras ordens que existiam até aquele momento, e lembre, a gente está no mesmo século das ordens mendicantes que vão surgir, e talvez até por isso a gente possa entender que os mercedários não tenham tido tanto destaque, ou não tenham hoje na história tanto destaque, porque de algum modo foram ofuscados por essas 2 ordens gigantescas na história da igreja. Mas diferente das outras ordens que existiam até o momento, eles adicionaram nos seus votos de pobreza, castidade e obediência o famoso quarto voto, o voto de redenção. O frade mercedário, ele se oferecia para ficar no lugar de um cativo, caso o dinheiro do resgate fosse insuficiente ou não tivesse chego. Ou seja, era a aplicação literal do princípio que Jesus, traz no evangelho de dar a vida pelos amigos. E aqui a gente entende que, eh, há por detrás disso todo um conceito que talvez na época da igreja ainda nem fosse completamente delineado, da comunhão dos santos, porque se entende que o próximo, né, que todos aqueles católicos, mesmo os que eu não conheço, eram irmãos, eram corpo do mesmo corpo. É, há algo de muito profundo nisso. Durante a sua vida ali, Pedro Nolasco coordenou um resgate, é o que a historiografia, a geografia nos traz, de aproximadamente 2.700 pessoas, pessoalmente. Ao longo dos séculos, a estimativa é de que os mercedários tenham libertado mais de 70.000 católicos. São Pedro Nolasco vai falecer no dia 6 de maio de 1256, em Valência, e aí por isso nós temos o dia de hoje a sua festa. E a sua ordem ela vai seguir fazendo esse trabalho ao longo de séculos e séculos e séculos, apesar disso que eu falei de ter sido de algum modo ofuscada, e aqui eu não tô fazendo nenhum tipo de crítica, eu tô fazendo uma constatação histórica só. Pelas ordens de ser ofuscada pelas ordens mendicantes, que de fato são grandiosas, são fundamentais para a vida da igreja, os mercedários seguiram fazendo um trabalho e foram muito importantes e muito relevantes na época, eles são anteriores às ordens mendicantes, principalmente porque muitos santos, como nós vimos ontem, por exemplo, o Santo Hilário, séculos antes, nós já vimos muitos santos aqui, inclusive alguns que sofreram martírio sendo trocados por, por prisioneiros. Isso já era uma prática individual na igreja. São Pedro Nolasco, enquanto indivíduo, naqueles 15 anos, não fez nada de novo. O que ele fez de novo foi fundar uma ordem
e inserir esse voto na sua ordem religiosa. É interessante pontuar aqui que as fontes, eh, contemporâneas de São Pedro Nolasco são bem escassas e que a maior parte da documentação, ela veio séculos depois. E eu trouxe muitos santos têm isso, tá, eu trouxe esse ponto para que a gente também fale sobre, o quanto a gente não entende história hoje em dia, vê alguns abobados fazendo alguns argumentos historiográficos, como se a falta de fonte contemporânea, os protestantes fazem muito isso inclusive, mas eu nem estava falando, né, nem estava pensando nisso, me veio agora na cabeça. Co se a falta de fonte, do momento fosse comprovasse a ausência de fonte ao longo da história, quer dizer, o que que significa não termos muitas, significa que temos algumas fontes biográficas contemporâneas a São Pedro Nolasco ou imediatamente após. Significa que nós não as tivemos? Significa que ele não existiu? Nenhuma das 2 coisas. Significa que hoje nós não temos acesso. Elas podem existir e estar em algum lugar que nenhum acadêmico, acessou, ou que algum acadêmico acessou e não quis publicar. Elas podem, ter se perdido ao longo da história, né, documento, papel pode ter se desfeito, pode ter sido perdido num incêndio, que todas essas coisas, e aí eu tô falando aqui não só sobre São Pedro Nolasco, porque isso é quase irrelevante na biografia dele, mas porque é um ponto que surgiu na pesquisa que para mim é interessante que a gente fale aqui, de algum modo pra estabelecer bases sobre aquilo que a gente fala dos santos. Mesmo que não existissem, que esses documentos nunca tenham sido redigidos de fato, isso não significa que a pessoa não existiu. Imaginem, daqui a 300 anos, eu já falei isso aqui também, se ninguém escreveu sobre vocês, é é plausível que alguém diga que vocês não existiram? Muitos de nós talvez vão ter a memória perdida em poucas décadas. Então quer dizer que a gente não existiu? Não, quer dizer que só que por algum motivo a gente não teve ou relevância histórica, geográfica suficiente para isso, para permanecer ao longo dos séculos, ou porque por qualquer motivo, eh, as pessoas que registraram a nossa vida, não guardaram, aquilo se perdeu ao longo dos séculos. Isso é uma ignorância completa, tá. Pensar que não ter relatos históricos contemporâneos ou imediatamente após a vida de uma pessoa, significa que a pessoa não existiu. Então, isso é muito importante para o estudo dos santos, eu aproveitei o ponto para trazer isso aqui. Mas São Pedro Nolasco não é o único santo do dia, vocês sabem disso. A gente vai falar sobre todos os santos de hoje. Antes disso, eu vou te lembrar que nós temos aqui do lado um QR Code que vai te levar para uma página para ser colaborador mensal, tem diversos valores de colaboração mensal, vai sair direto do teu cartão, ou fazer um Pix pontual, e aí tu pode usar também a chave de Pix que está aqui embaixo, pode vir no QR Code que lá vai ter, tem o link aqui embaixo, tem muitos caminhos, e assim tu colabora para que todos esses projetos continuem acontecendo, para que essa informação chegue a tantos católicos. Deixa o teu like, a tua inscrição, isso ajuda muito o canal a seguir também. E reza por mim, reza por esse projeto, por esse apostolado, por todas as iniciativas que estão acontecendo aqui no Hub. Vamos ao nosso martirológio. Começa com São Lúcio de Cirene, mencionado, um santo mencionado nos Atos dos Apóstolos. É, foi ele, me perdoe, você deve estar ouvindo aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. É impressionante. Não é ao vivo, mas parece ao vivo. Foi ele quem, sob a luz do Espírito Santo, enviou São Paulo e São Barnabé para sua primeira missão. Tá? Ele é dito como um dos sábios de Antioquia. Cirene, que fica ali no norte da África, a mesma cidade de São Simão Cirineu, por exemplo, de tantos outros santos, especialmente desse período. No segundo elogio, ele morreu, tá, no século I, não temos a informação precisa do ano. No segundo elogio temos os santos Mariano e Tiago, mártires da Numídia ali, ah, no norte da Argélia. Deixa eu trazer para vocês. Aqui, no norte da Argélia,
São Mariano era leitor, São Tiago era diácono, e ambos foram executados ali por volta de 259, após confessarem a fé durante a perseguição de Valeriano, do imperador Valeriano. No terceiro elogio temos São Protógenes de Carrhae, bispo da Mesopotâmia, hoje ali perto do Iraque, por ali, foi exilado pelo imperador Ariano Valente no século IV e no exílio fundou escola para evangelizar os pagãos. Quer dizer, veja, aqui, deixa eu ver se eu acho que eu tenho um outro mapa que é melhor para mostrar para vocês. Se bem que é século IV, né? Aqui, esse aqui vai ser um pouco melhor. Vejam que a região da Mesopotâmia aqui fica no que era o Império Persa, tá? Daquele momento. Então, ele vai ser exilado do Império Romano e no exílio ele segue evangelizando. Quer dizer, nada para esse homem. São Protógenes, eh, vive o exílio, não é mártir e segue evangelizando no seu exílio na Pérsia. O quarto elogio é de São Venério de Milão, que em 409 morreu, foi sucessor de Santo Ambrósio, eh, inclusive conhecido por enviar ajuda a São João Crisóstomo enquanto ele sofria no exílio em Constantinopla. Morreu em 409, foi o sucessor imediato, então, no episcopado de Milão, sucessor de Santo Ambrósio. Santa Benedita, uma monja romana do século VI, amiga de Santa Gala, e cuja história foi trazida por São Gregório Magno, ele que é um dos maiores agiólogos, talvez, dos primeiros séculos, nos traz muitos santos. Ele narra que ela pediu a Deus para partir logo após sua amiga Santa Gala e ela faleceu exatamente 30 dias depois. Santo Edberto de Lindisfarne, sucessor de São Cuthberto, nós já vimos São Cuthberto de Lindisfarne também, morreu em 698 na Inglaterra e foi famoso pela profunda ciência, estudo das escrituras e pela caridade. São Petronax de Monte Cassino foi considerado o segundo fundador da famosa abadia de Monte Cassino, que foi fundada por São Bento 2 séculos antes, porque ele reconstruiu o Mosteiro das Ruínas depois das invasões dos bárbaros. Morreu em 747. O oitavo elogio é do beato Bartolomeu Pucci Franceschi. Em 1330, um nobre que, com consentimento da esposa e dos filhos, renunciou à fortuna para se tornar franciscano. Vejam o impacto que as ordens mendicantes tiveram aqui. A gente está mais ou menos um século depois da fundação, e as pessoas abandonavam tudo nas suas vidas para ser franciscanos. Os beatos Edward Jones e Anthony Middleton, em 1590, foram executados em Londres pela Rainha Elizabeth I. Falamos disso longamente ontem, eu acho, anteontem, sobre o anglicanismo. São Francisco de Montmorency-Laval, Montmorency-Laval, que foi o primeiro bispo de Quebec, no Canadá, morreu em 1708. Ele dedicou 50 anos da sua vida ao episcopado, à organização da igreja em toda a América do Norte, mas especificamente no Canadá. O 11º elogio é da beata Maria Catarina Troiani, que fundou as Irmãs Franciscanas Missionárias no Egito, uma ordem dedicada à educação em 1887. Olhem que legal isso. Eu sempre falo aqui para vocês, eu vou trazer um mapa de outra época só para ser mais localizado, deixa eu ver. Vai ter que ser aqui mesmo. Eu sempre falo aqui do período dos fundadores no norte da Itália, no século XIX, mas que isso vai, eh, se replicando com alguma intensidade nas proximidades. Então, na Espanha, na França nós temos vários, na Alemanha, aí no Reino Unido temos alguns, aí Portugal temos algum. A gente está aqui no Egito, quer dizer, se o epicentro é esse aqui, ainda assim, isso se espalha e nós vamos ter ordens sendo congregações sendo fundadas por todo o mundo nesse período, tá. Então, eh, o local e a época são citações de onde isso foi mais intenso, mas isso acontece ao longo de todo o período, pouco antes, pouco depois, e em vários lugares do mundo. A beata Ana Rosa Gatorno, em 1900, morreu exatamente em 1900, era uma mãe de família que, depois de ficar viúva, fundou as Filhas de Santa Ana para cuidar dos doentes. E, por fim, os beatos Henryk Kaczorowski e Kazimir Gotinski, eram sacerdotes poloneses que foram mortos na câmara de gás no campo de concentração de Dachau durante a Segunda Guerra Mundial. Esses foram os nossos santos do dia de hoje, grandes santos, grandes histórias.
Me conta aqui qual deles te chamou a atenção, eu tenho certeza que um deles estava um pouco acima dos outros, pode nem ser São Pedro Nolasco que a gente falou da história aqui, me conta qual deles aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Esse foi o Todo Santo Dia do dia 6 de maio, deixa o teu like, te inscreve no canal, é muito importante, ativa o sininho para ver, além do todo dia 7 da manhã, nós temos outros vídeos, temos o Diário de um Paroquiano de Aldeia, falando sobre vida paroquial, temos o vlog do Hub Católico, onde eu conto por que que essas coisas todas se juntaram aqui, como isso está acontecendo. Te espero no próximo vídeo, até amanhã, tchau.